Eu vou contar uma situação pra você agora e eu quero que você me diz, é traição ou não? Eu comecei a namorar com 14 anos de idade e eu tô com o mesmo namorado até hoje. Tanto que nós namoramos até os meus 20 anos e com 21 anos nós nos casamos e faz 7 anos que nós estamos casados. E eu tenho uma prima que ela namora também há muitos anos, o amigo do meu namorado, não tanto assim quanto a gente, mas eles namoram também há muitos anos e se casaram. E sempre que dá, a gente sai junto. Até que esses dias, a gente saiu pra um barzinho, no caso eu, meu marido, essa minha prima e o marido dela. E ali conversa vai, conversa vem. A minha prima comentou sobre uma amiga dela, uma conhecida dela, que fez um vale livre pro casamento, que é um vale assim, que tipo assim, num dia você pode fazer o que você quiser, você sai sem o marido, né, sem a mulher, e você pode fazer o que você quiser. E ali minha prima falou, que essa amiga falou, que foi muito bom pro casamento, que eles também eram casados há muitos anos e que isso mudou, né, deixou as coisas melhores, as coisas mais leves. E ali nós começamos a brincar, eu falei, nossa, vamos fazer também, amor, vamos fazer esse vale livre? E pro fim, todo mundo que tava ali acabou gostando da ideia, eu também gostei da ideia, e nós começamos a pensar sobre essa possibilidade. Mas como tava todo mundo bebendo ali, pensei comigo, bom, amanhã, no dia seguinte, sem álcool na mente, a gente conversa e a gente vê se realmente a gente quer isso. Beleza, passou, no dia seguinte, eu fui conversar com meu marido, porque minha prima mandou mensagem, perguntando se eu tinha conversado com meu marido, eu falei que ainda não, e eu fui conversar com ele pra ver se ele realmente queria fazer esse vale livre, que seria o dia livre. E meu marido falou, amor, se você quiser, por mim, bora, vamos combinar e vamos. E nisso eu mandei uma mensagem pra minha prima, falei que meu marido tinha aceitado, e falei pra ela, o que você acha da gente organizar uma viagem, só nós, né, chamar algumas amigas, e a gente fazer uma viagem somente de amigas. E ali ela conversou com o marido dela e também topou, então ficou combinado o quê? Eu faria uma viagem com as minhas amigas, e o meu marido faria uma viagem só com os amigos dele. Ok, marcamos a viagem e eu viajei primeiro com as minhas amigas. E, gente, foi um dia tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, eu tava precisando tanto daquilo. E detalhe, nesse dia livre, se caso eu quisesse ficar com uma outra pessoa e o meu marido também, podia. Só que tinha um detalhe. Se eu ficasse com alguém, quando chegasse, eu teria que contar pra ele, não poderia deixar passar, porque depois seria traição. Se você contasse ali agora, tava tudo bem, porque fazia parte do acordo, do combinado. Então, poderia ficar com uma outra pessoa, mas teria que contar assim que a gente chegasse. Só que eu não fiquei com ninguém. Na verdade, eu tava assim tão feliz me divertindo com as meninas que eu nem pensei em homem. Não vou mentir que eu tive sim uma oportunidade, um moço muito bonito até pediu pra ficar comigo, mas não consegui. Na hora eu não tive nem vontade. Beleza, passou a nossa vez e chegou a vez dos meninos irem viajar. Foram viajar, fizeram o que tinham que fazer e voltaram. Quando eles voltaram, era a hora da gente sentar e conversar e contar tudo que foi feito. Se ficou com uma outra pessoa, tinha que contar. Ali era a hora e eu já tava com meu coração daquele jeito. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, nós sentamos ali pra conversar, porque tinha que falar tudo que fez. E se ficou com uma outra pessoa, já tinha que contar logo ali. Sentamos, começamos a conversar, eu contei o que eu fiz, falei que eu não fiquei com ninguém. Ele também contou tudo que ele fez e ele garantiu que ele não ficou com ninguém. E ali ainda eu perguntei, falei, amor, você tem certeza? Você não tá mentindo pra mim? Se você ficou, é melhor você falar? Porque lembra que se falar agora não é traição, mas se falar depois, vai dar BO. E ele, não, vida, não pode ficar tranquilo que eu não fiquei com ninguém, só fui mesmo pra me divertir com os meninos. Beleza, até aí tudo bem, tudo certo, foi muito bom, isso mesmo pro nosso casamento, realmente foi algo assim que parece que inovou o nosso casamento, sabe? Beleza, se passaram 4 meses, até que um certo dia, eu tenho o Insta do meu marido logado no meu celular e vice-versa. E um certo dia eu entrei no Insta dele pra ver um negócio lá que eu tinha que ver, e quando eu entrei, eu vi que tinha uma solicitação de mensagem. Beleza, entrei na solicitação, quando eu entrei, era uma mulher. E, gente, quando eu li aquela mensagem, ai, só de lembrar, me dá um negócio, sei lá, sabe, parece que começa a tremer. E na mensagem, a mulher falava assim, nossa, finalmente eu consegui te encontrar. Aquele dia você foi embora, você nem falou seu nome, você nem falou nada, só que eu quero que você saiba que o seu beijo ficou marcado na minha memória. Que beijo delicioso. Não bastando isso, ela ainda falou assim, caso você queira relembrar, me responde aqui, me chama aqui que a gente combina. Nós não somos da mesma cidade, mas a gente pode combinar. Cara, e tem uma coisa, tá? O Instagram era lotado de fotos nossas. Tipo, tinha um monte de fotos nossas. Tava na cara que ele era casado. Então, na hora, o que eu fiz? Me passei pelo meu marido, respondi a mensagem dela e comecei a conversar com ela ali pra ver se eu descobria alguma coisa. E ali, conversando, eu descobri que realmente ele ficou com ela mesmo na viagem. Que ele prometeu pra mim, que ele jurou pra mim que ele não tinha ficado com ninguém. Guardei aquela mensagem, eu acredito que ele não tinha visto ainda, porque se ele já tivesse visto, porque eu tava conversando pelo Insta dele, mas ele é muito voado também pra essas coisas, então assim, se ele já tivesse visto, eu ia saber quando eu fui falar com ele. Guardei a mensagem, assim que eu vi ele, mostrei pra ele, perguntei pra ele o porquê que ele mentiu pra mim. Quando ele viu aquilo, ele ficou vermelho assim, sabe, travado.
E ali ele confessou que realmente ficou com ela mesmo, só que ele não falou por medo. Ele falou, amor, eu amo você, eu não queria te perder nunca na vida. Então assim, eu fiquei com medo mesmo e menti, mas eu fiquei com ela. E com muito medo eu perguntei pra ele se foi só beijo ou foi algo a mais. E ele respondeu, jurou novamente que foi só beijo. Ele ainda falou, pode perguntar pros meninos, você vai ver que eles vão falar pra você. Só que, gente, tudo amigo dele, vocês acham mesmo que ele vai me falar a verdade? E nisso ele começou a chorar, pedindo pelo amor de Deus, pra eu não separar dele, pelo amor de Deus, não larga de mim, não faz isso comigo, nossa, eu me arrependo. E ali eu falei pra ele que eu não ia terminar com ele, porque foi um acordo, mesmo ele não sendo sincero comigo, foi um acordo. E eu não terminei, só que desde então, gente, eu não consigo mais ser a mesma, eu não consigo fingir que tá tudo bem. Ai, eu não consigo olhar pra ele, não consigo beijar, tanto que desde quando a gente descobriu, a gente não se beija, a gente não transa, porque eu não consigo fazer nada com ele. E ele, como sempre, me agradando, porque assim, isso é dele já, só que ele tá fazendo muito mais que o normal. E dá pra ver que ele, sabe, assim, ele tá tentando, ele não quer me perder, dá pra ver que ele se arrependeu. Só que a pergunta que não quer calar, foi traição ou não? Mesmo sendo um acordo, mesmo a gente já tendo combinado. Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Gente, não façam isso, nunca façam nada assim que envolvam outras pessoas ou algo assim. Não façam isso no casamento de vocês. Conselho de coração, não façam isso, porque agora eu não sei o que fazer. Porque foi combinado que não era traição, mas eu também não consigo viver normal com ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu comecei a namorar um menino que ele começou a fazer umas coisas muito estranhas. E depois que ele começou a fazer e eu descobri o que estava acontecendo, eu me fiquei perguntando como que eu não percebi isso antes. E, gente, essa foi a maior loucura da minha vida. Teve uma época na minha vida que eu quis entrar pra igreja. Mas assim, não é que eu ia seguir a igreja ali, todos os mandamentos, não. Eu queria passar a frequentar a igreja, ir ao culto, assistir e tudo mais. Minha mãe já ia, então eu comecei a ir. E aí, eu já tava mais ou menos há um mês frequentando essa igreja. Um menino novo chegou na igreja. Era um rapaz, na época eu tava com 19 anos, ele devia ter uns 22, por aí. Ele chegou ali, tava de calça jeans, de tênis e blusa. E sentou no banco pra poder assistir ali o culto. A gente viu que era uma pessoa nova e tal, não sei o quê. Só que ele era muito diferente, ele era muito bonito. E aí, no final do culto, nesse dia que ele chegou, que ele veio, no final do culto, ele veio falar comigo. Não sei porquê, por algum motivo ele se identificou comigo. Ele falou, oi, tudo bem? Eu sou novo aqui e tal, quero passar a frequentar o culto, não sei como faz. Eu falei, não, é só você vir, eu também sou nova, só tô frequentando há um mês, mas é muito tranquilo, é só você vir e tal, não sei o que. A gente conversou ali, beleza. E aí ele passou a frequentar realmente o culto toda terça e quinta que tinha. Toda terça e quinta ele estava lá. Ele começou a sentar perto de mim, né? Ele começou a conversar comigo. A gente começou a socializar, nos tornamos amigos. E aí ele me deu um beijo. Começou com um beijo, ele me deu um beijo. Desde aquele beijo foi rolando outros beijos e nós começamos a ficar. Só que todas as vezes que acabava o culto, ele meio que saía correndo, ia embora, sabe? Eu não sabia onde ele morava, eu não sabia quem ele era, eu não sabia nada dele. Eu só via ele ali na igreja. Ele não tinha telefone, ele não tinha como, sabe, trocar mensagem, WhatsApp, não tinha essas coisas. A gente só se via ele no culto. E como que a gente começou a ficar? Porque a gente começou a sair depois do culto pra praça, a ficar sentado na praça, conversando, não sei o que, e acabou que a gente ficou. Nas todas as vezes que eu chamava ele pra fazer alguma coisa, tipo, vamos no cinema, vamos não sei o que, ele inventava uma desculpa, falava que não dava. Ele inventava não sei o que, falava que não dava. E aí o tempo foi passando, já tinha 4 meses que eu estava nessa com ele, tava apaixonadinha por ele, né, via sempre ele no culto, a gente ficava ali depois da praça, mas toda vez que eu chamava ele, sei lá, beber um copo de água, ele falava que não podia. Ah, não, porque eu tenho trabalho, não, porque eu tenho isso, não, porque eu tenho que voltar pra casa, não, porque não sei o quê, porque eu moro em outro lugar, não, porque eu moro longe. Sempre me inventava milhares de desculpas e a gente nunca fazia nada. E eu ficava, gente, será que esse cara é casado? Será que tá acontecendo alguma coisa? Porque assim, eu não era boba, eu não era da igreja, eu não era aquela pessoa que foi criada dentro da igreja. Eu quis começar a frequentar a igreja porque eu queria escutar a palavra de Deus, estar ali, em paz e tal, mas eu não frequentava. Eu era assim do mundo também. E aí eu comecei a desconfiar de umas certas coisas, né? Até que ele me pediu em namoro. Quando ele me pediu namoro, eu achei muito estranho. Eu falei, nossa, mas a gente tá ficando há 4 meses, eu não sei nada de você, eu nunca fui na sua casa, a gente nunca saiu pra tomar um copo de água, a gente só fica aqui na praça, e do nada você tá me pedindo em namoro e tal. E ele falou pra mim, não, mas eu gosto muito de você e tal, tô pra te pedir em namoro, não quero que você pense que eu só quero ficar com você, então por isso que eu tô te pedindo em namoro, eu estou apaixonada. Só que, gente, a gente não tinha franfado ainda, porque toda vez que eu chamava ele pra ir em algum lugar, ele não queria. Chamava ele pra ir na minha casa, ele não queria. Chamava ele pra fazer alguma coisa, ele não queria nunca, ele nunca queria. E aí eu acabei aceitando namorar com ele. Por mais louco que fosse, eu aceitei namorar com ele, porque eu fiquei, gente,
gosto dele, tô apaixonada, ele é meio esquisito, tudo bem. Mas aí o que eu achei? Que quando a gente começasse a namorar, eu ia começar a conhecer mais dele, a família dele, a vida dele, porque eu não sabia nada, eu só via ele na igreja e na praça. Só que aí, quando a gente começou a namorar, foi quando eu comecei a perceber por quê. Aí a gente começou a passar mais tempo junto, realmente. Ele entendeu que a gente tava namorando e a gente não podia só se ver terça e quinta ali no culto depois da praça. A gente começou realmente a passar mais tempo junto. E toda vez que eu falava, poxa, por que você não compra um telefone pra gente trocar mensagem, não sei o que, ficar falando e tal, aquela coisa de namorar só, normal. E ele falou pra mim que ele não gostava de telefone, que ele era contra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, todo militante. Mas enfim, beleza, falei, tá bom. E aí a gente começou a se ver. A gente começou a marcar dias da semana pra poder se ver ali naquela mesma praça, a princípio. Ele falou, beleza. E aí eu comecei a reparar que ele tava sempre com a mesma roupa. Ele trocava, parece que ele tinha, tipo assim, 3 pares de roupa, porque ele sempre trocava só essas roupas, entendeu? Eu tava sempre com essas roupas. Comecei a reparar. Eu comecei a reparar que nem sempre ele tava tão limpo. Eu comecei a reparar que às vezes ele tava com cara de quem não dormiu a noite toda. Sabe, eu comecei a reparar umas coisas. As coisas dele estavam gastas. Tipo, sabe? E ele nunca tinha dinheiro pra nada. Eu falava, vamos ali tomar um lanche. Ah, eu tô sem fome. Não, mas eu tô com fome. Tudo bem, eu vou lá e fico olhando você comer. E era tipo, eu achava isso muito estranho. Sabe? Aí eu comecei a reparar, sei lá, que a unha dele tava suja, que o cabelo dele não tava cortado. Nunca tava cortado o cabelo dele. Comecei a reparar que às vezes a barba dele tava por fazer. Sabe? Comecei a reparar esse tipo de coisa. E aí um dia eu chamei ele pra ir na minha casa. Meus pais não estavam em casa. Eu falei, olha, meus pais não estão em casa, estão viajando, vamos lá, dorme lá comigo, não sei o quê. E ele aceitou. Foi, quando chegou lá em casa, ele pediu pra tomar um banho. Eu falei, tudo bem, foi tomar banho, ficou feliz da vida, não sei o quê. E eu reparei que a roupa dele tava meio suja, que ele tava. Falei, olha, vou botar sua roupa pra lavar. Ele falou, tudo bem, botei a roupa pra lavar, emprestei um short do meu pai, a gente ficou ali, comemos, não sei o quê. E aí, finalmente, rolou lá a furefação. Beleza, rolamos a furefação. Depois, meus pais voltaram, ele passou 3 dias lá em casa comigo, o que eu achei estranho, porque ele sempre tinha que estar em casa, ele sempre tinha que estar trabalhando. Do nada, meus pais ficou 3 dias fora, ele ficou 3 dias fora lá comigo. Achei um pouco estranho e comecei a suspeitar mais ainda. E aí, ele foi pra casa dele, meus pais voltaram. Passou uma semana, eu falei, cara, isso tá muito estranho. Eu vou conversar com ele pra saber o que tá acontecendo. Beleza. Tivemos o culto na quinta-feira. Na quinta-feira a gente foi pra praça. Eu pedi pra conversar com ele. E eu pedi pra ele me contar o que tava acontecendo. Falei pra ele tudo que eu estava analisando. Tudo que eu estava pensando. Que é o que eu falei pra vocês. Roupa gasta, não sei o que lá. E ali, gente, aquele menino começou a chorar. Começou a chorar. E me contou. Ele era morador de rua. Ele era morador de rua. Ele parece que tinha vindo de outra cidade. Ele não tinha família, não tinha base familiar. Tinha vindo de outra cidade, de outro país, sei lá. E aí, país no estado, e aí acabou que ele não conseguia emprego, tava morando num abrigo, teve que sair do abrigo, e ele basicamente estava morando na rua. Por isso que ele nunca tinha dinheiro, por isso que ele só tinha uma mochila com algumas roupas que ele tinha, e por isso que ele tava assim. E aí, um belo dia, ele passou na porta da igreja, quis entrar pra assistir o culto, gostou de mim, acabou me conhecendo e tal, e começou a namorar comigo e não queria me contar que ele, na verdade, morava na rua. Ele era morador de rua. Ele não tinha pra onde ir, disse que não tinha emprego, não tinha estudo, não tinha o que fazer, me pediu desculpa, disse que ia entender se eu quisesse terminar, mas que ele realmente inventou muitas desculpas, porque ele estava apaixonado por mim e queria ficar comigo. Gente, assim, a princípio eu fiquei chocada. Falei pra ele que ele tinha que ter me contado. Perguntei como que ele conseguia estar sempre tão limpo. Disse que ele falou que conseguia tomar banho em lugares, mas nem sempre conseguia lavar as roupas, nem sempre conseguia botar pra secar e tal, que morar na rua era muito complicado, que nem sempre ele conseguia comer, que ele fazia uns bicos aqui, uns bicos ali, conseguia arrumar um dinheiro, às vezes conseguia dormir num hotel, outras vezes não conseguia, que por aí ia. Bom, eu fiquei chocada, falei que não ia terminar com ele, fui pra casa, né? Conversei com os meus pais. Meus pais nesse momento já conhecia ele, gostava dele, né? Perguntei pros meus pais se ele podia ficar um tempo lá em casa até ele se erguer. Meu pai e minha mãe super aceitaram. Ele foi morar comigo, começou a trabalhar com meu pai, começou a estudar, terminou a escola, arrumou um emprego. Hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Ele não mora mais na rua. Ele alugou um apartamento pra ele, que ele já tem a estabilidade financeira dele. Nós continuamos juntos e estamos pra casar. Mas foi assim que eu conheci o meu futuro marido. Eu sou PG e fui só um dedo no programa. Ah, mas como assim? Pois é, que humilhação. Eu literalmente fui só um dedo. Ninguém me falou nada. Eu fui contratada, cheguei lá, passei por essa humilhação. Mas assim, gente, tava pagando, né? Eu só usei o dedo nesse dia.
Pois bem, recebi uma mensagem no meu WhatsApp, né? WhatsApp esse que só pessoas que já tinham contato comigo, que tinham as clientes que eu tava mais acostumada, né? Eu era PG já tinha muito tempo. Mas ele falou que tinha sido indicação. Gente, é sempre indicação, nunca é os clientes da gente. É sempre os clientes da gente que indicam a gente pra gente estranha, entendeu? Porque eles mesmos não são estranhos, mas as pessoas que eles indicam parece que saiu do bueiro de Chernobyl. Mas beleza, falou que queria me contratar, né? Pra poder fazer sanduíche. O que era sanduíche? Eu, ele e a mulher dele. Eu falei, beleza. Tranquilo, perguntei quem era a pessoa que tinha indicado e ele me falou, era um cliente meu que eu já tinha ele há muito tempo, que eu fazia sanduíche com a esposa dele e que era tudo certo. Tranquilo, beleza, marcamos lá o PG, o hotel tudo bonitinho, não sei o que. Cheguei no dia lindo e bela do jeito que ele pediu. Fiquei esperando, né? Ele reservou, então deu autorização pra eu poder entrar. Eu entrei e fiquei esperando os princesos, até que os princesos chegaram. Quando eles chegaram, eles me apresentaram, ele se apresentou, conhecemos pessoalmente, ele falou, nossa, você é exatamente como na foto, não sei o que, gostei muito, ela falou, parece que ela também era bi, não sei o que, eu falei, bom, eles vão usar hoje o meu corpinho, gostei deles, foram super simpáticos, começamos ali a pedir um negocinho pra beber, começamos a tomar, era um quarto assim muito grande, tinha suíte, tinha varanda, vista pro mar, hidromassagem e tal, falei, gente, vamos brincar e bordar aqui, beleza. Tava ali, papo vai, papo vem, conversando, daqui a pouco começou os dois ali a se beijar. E se beijando daqui, se beijando dali, não sei o que. Eu falei, bom, as coisas tá escantando, né? Vou esperar a minha deixa, eu vou esperar me chamar. E nada de me chamar. Eles já estavam ali no vucu-vucu, e beija daqui, tira dali, e enxuxa ali, faz aqui, e ninguém me chamava. E eu sentada olhando, tomando minha champanhe. Beleza. Aí eu falei, vou tomar atitude? Eles estão esperando uma atitude minha. Levantei e fui quente, meu amor. Quando eu fui quente, ele falou, não, só espera o momento certo que a gente vai te chamar. Foi meio rude. Aí eu fiquei assim, sem entender, tipo assim, me chamaram pra CPG e eu não vou CPG, não tô entendendo. Falei, não, tudo bem. Aí sentei de volta, murcha, xoxa anêmica, fiquei lá esperando assim, ó. Aí eu já tava, tipo, olhando assim, tipo, cadê? Quando eu vou brilhar nessa brincadeira aí? Porque tava um negocinho ali, só salientação, que tava me dando foguinho no tubinho também, né? Porque eu era safada, por isso que eu era PG. Aí, beleza. Daqui a pouco o cara foi e me chamou. Ele tava, tipo assim, a menina tava deitada, ele tava por cima ali, tchaca, ele me chamou. Aí ele me entregou um lubrificante e falou, olha, a única coisa que a gente quer que você faça é que você enfie o dedo no meu toba. Aí eu já olhei pra cara dele e falei, desculpa, o quê? Ele falou assim, então, é porque eu gosto de fio terra, e ele falando, e a mulher lá gemendo horrores, eu gosto de fio terra, mas a minha esposa não gosta de enfiar, ela tem nojo, não sei o que, então a gente resolveu contratar alguém pra isso. Essa é a sua única participação. Eu falei, mas você tá me pagando 3 mil reais pra eu enfiar o dedo no teu rabo? É. Eu fiquei olhando pra cara dele assim. Eu falei, é aquilo, né, gente? Eu já tava ali, eu falei, tá bom. Peguei ali, passei, ele falou, começa com um, tá? Eu falei, tá. Aí chuchei o dedo, ele falava, e coisa eu ali, né, em pé assim, ó. A situação, gente, a humilhação, eu lá assim, ó. Tem que pagar minha conta de luz hoje, minha conta de água. Loucura, né? Pois é, menino, beleza. Aí ele pediu 2, eu coloquei os 2, ele... Nossa, acho que a minha conta de internet também tá atrasada, cara, que loucura. Fiquei ali chuchando o dedo no tubinho do macho, do jeito que ele pediu, na hora que ele pediu, acabou. Ele ali se divertindo, eu tinha que fazer várias manobras, porque conforme trocava a posição, ele queria o dedo no toba, eu tinha que fazer várias manobras. Fiquei ali fazendo as manobras. No fim, acabou, eles foram tomar banho, eu fiquei assim, aí lavei meu dedo, graças a Deus ele fez a chuca que não tava sujo, lavei meu dedo e fui embora. Recebi e fui embora. E foi isso, gente, eu fui só um dedo, literalmente só o dedo, e eles me contrataram. Aí direto eles me contratam. É um casal bem rico, que tem muito dinheiro, e toda vez eu vou lá só pra enfiar o dedo no rabo dele. Mais nada. E ficar lá olhando, pensando nas minhas contas, nas coisas que eu faço. Mas, enfim, essa é a vida de PG, né? Amém.